Olá! Nessa aula aqui eu vou falar sobre aqueles casos, das pessoas que querem ganhar peso. E aqui eu subentendo que você já assistiu a aula anterior, onde eu elucidei por lá o conceito real da palavra peso. Portanto, apesar das pessoas chamarem ganhar peso, aqui a gente sabe o quê? Que é o que, na verdade? Ganhar massa. Então vou falar sobre o processo de ganho de massa, que as pessoas chamam de ganho de peso, e em paralelo vou falar sobre a questão da hipertrofia muscular. Bom, só recapitulando um pouco da aula anterior ainda, lá eu te falei, e aqui eu reforço, que quando você vai ali na balança, aquele número que aparece ali, nada mais é do que o somatório de tudo que você tem no seu corpo, de todas as estruturas que você tem em você, no seu corpo, no seu organismo. A exemplo de ossos, água, músculos e gordura. E isso a gente já viu. Porém, o foco dessa aula aqui é falar sobre o ganho de massa, falar sobre hipertrofia muscular. Então, o objetivo da aula principal vai estar agora nesse slide aqui, que é o seguinte: aquela pessoa que fala, eu quero ganhar peso, nada mais é do que alguém que deseja aumentar os números na balança. Ou seja, a pessoa quer ganhar massa, ou aumentar a sua massa corporal, ou ainda aumentar a sua massa corporal total. Porém, qual é a grande questão? Ninguém, ou pelo menos não é o caso, da maioria das pessoas, então não é uma grande realidade a pessoa querer o quê? Engordar. Ou seja, querer ganhar os números ali na balança por meio de gordura, para depois a pessoa ficar com flacidez, ficar com gordura na barriga. Então, as pessoas não querem muito bem isso, A pessoa quer subir na balança, quer aumentar o número, para quem quiser esse objetivo, mas quer em forma o quê? De músculo. Quer aumentar o braço, ou perna, enfim, alguma região do corpo em específico às vezes, mas quer aumentar isso em forma de músculo, para ficar uma aparência mais bacana. Então, é dessa forma que a pessoa, pelo menos, deveria pensar, Ao invés de ficar querendo ganhar de qualquer forma. Então, é aí que a gente entra no conceito de hipertrofia muscular, que nada mais é do que o aumento do volume muscular. Ou seja, a pessoa que quer ganhar massa, ou como as pessoas chamam, ganhar peso, se não pensa assim, deveria. Ou seja, deveria pensar como? Subir na balança, aumentar os números, mas esse ganho deve ser por meio de hipertrofia muscular, por meio do aumento do volume muscular. Consequentemente, o seu teor de massa total vai aumentar. Só que vai estar aumentando por meio do aumento do trabalho da musculatura, ao invés de você querer ganhar de qualquer forma, por exemplo, daquilo que eu falei antes, ganhar por meio do aumento de gordura no seu corpo. Aí depois vai achar ruim, que comeu de qualquer jeito para ganhar massa de qualquer jeito, aí depois vai ter todo um trabalho para tentar o quê? Emagrecer aquilo que você engordou. Em resumo, o que eu quero que você entenda? Que nem sempre um ganho de massa constatado em uma balança significa ganho de massa muscular. Por quê? Porque você pode ganhar, ok, ganhou, mas às vezes esse ganho não foi necessariamente de músculo, foi às vezes por ganho de gordura. Então, aí é que pode estar o problema. E aí eu vou, apesar de eu achar que isso já ficou claro, mas eu vou te mostrar alguns exemplos para que realmente você não fique com mais dúvidas em relação a um processo de ganho de peso realmente quando ocorre de forma saudável ou não. Vamos lá. Vamos imaginar que uma pessoa subiu na balança e constatou o seguinte número: 70,2 quilos. E aí, uma semana depois, a pessoa foi na mesma balança e verificou que o número agora estava de 74,2 quilos. Supondo que essa pessoa queria ganhar massa, a pessoa vai comemorar. Uau, consegui aumentar quanto? 4 quilos, que maravilha! Porém, eu estou aqui mostrando, nesse exemplo, que a pessoa, nesse caso aqui,
ganhou esses 4 quilos em forma de aumento de gordura corporal. Ou seja, a pessoa ganhou peso, né, como as pessoas chamam, ou seja, a pessoa ganhou massa, ganhou. O número na balança aumentou, aumentou. Mas foi às custas do quê? De aumento de gordura no corpo dessa pessoa. Então, na verdade, ganhou massa, ganhou, mas na verdade a pessoa engordou. E esse ganho de massa, simplesmente em forma de gordura, não é lá aquilo que as pessoas costumam querer e realmente não é um processo de ganho de massa saudável. Obviamente que tem casos que a gente vai, como nutricionista, né, quando eu digo a gente, o nutricionista pode acabar preconizando que a pessoa aumente realmente a gordura no corpo de forma significativa. Mas aí são casos mais específicos, de pessoas que têm uma magreza muito grande, de pessoas que estão muito abaixo do peso. Então são casos que a pessoa precisa realmente aumentar a gordura. Mas tirando casos específicos como esses aí que eu falei, normalmente aquela pessoa que está com peso ok, é saudável de um modo geral, apenas está querendo aumentar a sua massa. Então, para essas pessoas, não é o saudável ganhar massa dessa forma, né? Aumentando gordura. Porque aí você simplesmente está engordando. E isso não é saudável, principalmente a longo prazo. Porque você pode acabar se tornando uma pessoa com obesidade. Porque sim, a obesidade começa assim, né? Você engordando um pouquinho aqui, daqui a um ano tá mais com gordura ainda, daqui a 2 anos com mais gordura ainda, quando você pensa que não, já está com a obesidade instalada. Então por isso que não é saudável ter um ganho de massa dessa forma aqui. Agora eu trago um outro exemplo que é basicamente a mesma situação, pelo menos nesse início aqui, que é o seguinte: a pessoa foi lá na balança, constatou 70,2 quilos, uma semana depois, na mesma balança, constatou agora que está com 74,2 quilos, ou seja, tudo igual até agora. A diferença vem a partir de agora, porque foram 4 quilos, mas foram 4 quilos ganhos de forma bem diferente. Nesse caso hipotético, eu coloquei que esses 4 quilos foram ganhos de que forma? Em forma de 3,7 quilos de músculo mais 0,3 quilos de gordura. Ou 3 quilos e 700 gramas de músculo mais 300 gramas de gordura. Bem diferente. Ou seja, teve um aumento de gordura? Teve, né? Porque no outro teve aumento de gordura apenas. Aqui também teve de gordura aumento? Teve. Mas teve também o quê? De músculo. Mas não foi simplesmente um aumento de músculo qualquer. Foi basicamente muito músculo e pouca gordura. Ou seja, dos 4 quilos que foram ganhos, a maioria foi em forma de ganho de músculo e um pouquinho apenas de gordura. Então aqui nesse caso a gente pode considerar que, obviamente, teve um aumento no número da balança? Teve. Teve um ganho de massa? Teve. Igual ao outro. Mas diferente do outro, que a pessoa tecnicamente engordou, aqui provavelmente a pessoa, além de, né, ter cuidado da alimentação, provavelmente também fez algum exercício físico ali associado. Então provavelmente a pessoa teve de fato o quê? Uma hipertrofia muscular. A pessoa aumentou o volume muscular, que acabou resultando em um ganho ali na balança, mas agora de uma forma mais saudável. E eu vou explicar mais. Quando o seu ganho de massa é pautado na questão de ganhar massa muscular, essa é a forma mais saudável de você ganhar peso. Por quê? Quando você ganha músculo, né, aumenta a sua musculatura, você está fazendo com que o seu metabolismo fique mais ativo. E isso, inclusive, vai ser interessante até mesmo na questão da aula anterior de emagrecimento. Sabe por quê? Quando você acelera o seu metabolismo, você propicia queimar mais gordura corporal. Então olha que bacana, ao mesmo tempo que você está trabalhando na hipertrofia muscular, que é aumentar a massa muscular, ao mesmo tempo, por conta disso, o seu músculo, como ele é um tecido metabolicamente ativo, né, que a gente chama, você vai ajudar em uma outra coisa, que é reduzir gordura no corpo. E isso é possível. Por isso que eu falei aqui que, na perspectiva de você que almeja ganhar massa, daquela pessoa que almeja ganhar massa, priorize ganhar músculo, porque vai ser benéfico, além da questão estética, né, de ficar, porque muita gente acha mais bacana, como eu disse, alguns preferem trabalhar peitoral, outros aumentar o braço, as mulheres geralmente focam mais em perna, né, em glúteos. Então, independente da questão estética,
existe benefício, e muitos na verdade, né? Existem benefícios, no plural, na questão da saúde, agora e a longo prazo. Porque assim, lá na velhice, uma pessoa que nunca fez exercício pode ser uma pessoa com mais propensão a cair, a ter fraturas e, consequentemente, complicações, né, associadas. Diferente de uma pessoa que fez exercício a vida inteira, trabalhou a musculatura boa parte da sua vida e agora, na velhice, pode ser uma pessoa mais resistente, ter menos chance de cair, de fraturar, né, ossos. Então, imagina, isso pode ter uma diferença enorme na sua vida. Talvez não hoje, mas talvez lá na frente. Mas ainda hoje você tem benefícios, né? Como eu disse, na questão de você auxiliar no seu metabolismo mais ativo. Isso pode te trazer mais disposição. Isso pode controlar os níveis de inflamação do seu corpo, porque quando você tem muita gordura no corpo, o seu organismo tende a ser mais inflamado. E aí vem as questões respiratórias, né, sinusite, rinite, dor de cabeça, várias questões do dia a dia, que você às vezes nem sabe do que é, às vezes você acha que é por um motivo ou outro, e pode ser porque você tem muita gordura no corpo. E olha só que bacana você trabalhar nessa questão, né, do assunto da aula aqui de agora, que é o que? Trabalhar na questão do aumento de massa muscular, você pode ajudar em tantas outras questões. Na medida em que você aumentando a massa muscular, você ajuda a reduzir a gordura do seu corpo, consequentemente ajudando a controlar níveis de inflamação e ajudando aí de repente a tratar questões aí de, por exemplo, uma dor de cabeça que constantemente acontecia quando você estava ali, por exemplo, com muita gordura no corpo. E aí na medida que você muda isso, talvez essa questão melhore. Então, isso que eu estou falando aqui de dor de cabeça é apenas um exemplo. São alguns exemplos dos benefícios que você pode colher hoje, mas eu falei também, né, a longo prazo, aí, né, na velhice. Então, fica aqui essa questão da gente entender que ganhar peso não é assim de qualquer forma. Ah, eu vou ali ganhar, vou comer o que eu quiser porque eu quero ganhar massa. Não, tem que ser um ganho de forma saudável. Tudo tem que ser feito de forma saudável. Independente se você quer emagrecer, que eu falei na aula anterior, ou se você quer ganhar massa. Tem que ser feito de uma forma saudável. Porque se você emagrece de qualquer jeito, você pode ficar com flacidez, você pode perder músculo. Se você ganha massa de qualquer jeito, você pode ganhar gordura, ficar com celulite, né, nas mulheres, você pode ficar com gordurinha na barriga, a famosa pochete da barriga que tanto depois é difícil de tirar. Então é muito melhor prevenir, né? E como é que você previne isso? Quando for ganhar massa, ganhe de forma saudável. Ganhe priorizando o ganho de músculo. E é importante deixar claro que no processo aí de ganho de massa, de hipertrofia muscular, sim, acaba sendo muitas vezes inevitável que junto com o ganho de massa muscular você também ganhe gordura. Mas vamos entender que existe uma diferença de você, por exemplo, naquele exemplo que eu mostrei, de 4 quilos ganhos, ganhar 3,7 de músculo e 300 gramas de gordura. E outra coisa diferente é você ganhar meio quilo de músculo e 3,5 kg de gordura. Então, são 4 quilos em uma situação e outra ganhos de forma totalmente diferente. Portanto, o ideal é ganhar músculo, controlar o nível de gordura. É possível ganhar músculo, perder gordura ao mesmo tempo? É, como eu já falei provavelmente na aula anterior, mas não é tão fácil. Então, se você está trabalhando para o ganho de músculo, tenha a ideia de que é aceitável ganhar também gordura, desde que seja naquela proporção de muito músculo que foi ganho e um pouquinho só de gordura. O que não é saudável é quando você ganha músculo e gordura, os dois em grande quantidade, né? Ou seja, você ganha muito músculo e muita gordura, ou pior, né? Ganha um pouquinho de músculo e muita gordura. Então, a gente tem que entender que o ganho de massa, se ele vai ser saudável ou não, vai depender do como você está ganhando essa massa. De que proporção está sendo na questão da massa magra, que é a massa livre de gordura, né? Em que proporção está sendo o ganho de massa gorda, em forma de gordura mesmo. Então, temos que cuidar para que o ganho seja saudável,
cuidar muito da alimentação.